estar aqui amanhã, ministrando também. Pastor Genival, é uma alegria poder recebê-lo, tá? Sempre com essa elegância, né? Que bom ter o senhor aqui, tá? Eu quero pedir à igreja para nós recebermos o pastor Genival Bento com um aplauso ao Senhor, né? Seja bem-vindo, pastor Genival. Deus abençoe. Ministre a palavra. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Eu quero, se tratando de um culto em Santa Ceia, celebração máxima, eu quero ler o texto que está no livro do Apocalipse, capítulo 5, aonde nos remete para uma reflexão muito natural, conhecida, pois são elementos bíblicos. E no capítulo 5, os 2 primeiros versículos, ou os 3, diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Diga misericórdia. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Quero mais uma vez, carinhosamente, agradecer ao pastor Josué, juntamente com o pastor Charlie, primeiro presidente e primeiro vice, em nome deles, a todo o corpo ministerial, pastor José Ataíde, muito bom revê-lo, pastor Lucas, que bom estar convosco. Eu quero, em vossos nomes, agradecer a todos os demais amigos, obreiros, a igreja. É uma honra poder estar celebrando juntamente convosco a Santa Ceia. Pastor Fabiano, meu amigo. Queridos, o texto, eu quero ser bem objetivo, mas trazer uma reflexão de Santa Ceia com o objetivo da celebração, excelência, de estarmos aqui. Os irmãos hão de convir que o apóstolo João, ele tem uma revelação em um período difícil de turbulência, e é publicitado em torno de 90 a 94 depois de Cristo, justamente no período em que Domiciano, o imperador, matava, exilava aqueles que acreditavam em um Deus invisível e, sobretudo, Cristo. E observem-se que na revelação, João, Cristo vai mostrar a ele o que aconteceu em relação ao respeito do ser humano. Então nós estamos deparando-nos com um tribunal, dentro de um contexto jurídico, aonde o próprio Paulo fez questão de, no maior livro que retrata de forma categoricamente a salvação do ser humano, que é a Carta aos Romanos, o maior tratado acerca da salvação, onde ele aponta a lei e a graça. Então, Paulo, capítulo 5, aos Romanos, versículo 12, por favor, capítulo 5 aos Romanos, versículo 12, se puder projetar e me ajudar, eu fico grato. É uma Santa Ceia, é uma reflexão. Paulo vai dizer a causa deste julgamento, o impacto dele.
Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando nós analisamos os 2 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada, os irmãos observem que entre todas as criações, no agir de Deus e no fazer, só 2 chamam a atenção de forma especial: a terra e o ser humano. Quando nós lemos Gênesis 2:8, Deus tem criado o ser humano, o colocado em um lugar privilegiado na terra, chamado Éden. Gênesis 2:8. Plantou Deus um jardim e colocou o homem lá. O interessante é que o ser humano, dentro do contexto de Ezequiel, ele foi criado de forma excepcional para substituir a classe angelical que caiu. Pois nos mostra Ezequiel, dentro de um contexto teológico, que quando Lúcifer quis ser igual a Deus e contaminou uma terça parte dos anjos que levava a adoração da terra aos céus, então Deus faz um julgamento, segundo Judas, o escritor, um julgamento direto com Lúcifer e a terça parte que caiu. Um julgamento condenatório dentro do contexto jurídico, condenatório, sem direito a recursos, habeas corpus e nem defesa. Então este foi o primeiro julgamento que Deus assim pratica com a desobediência, com o pecado, armaton, o reitar no hebraico, errar o alvo ou o objetivo. Então diz o contexto que os anjos que não se contaminaram, recolhidos aos céus, os que contaminados estavam condenados e presos para o juízo final. E aí a terra é submersa pelo impacto do pecado. Então, quando o Gênesis aparece, é o princípio da história do ser humano. Observem que Deus diz que as águas se separem e a porção seca surge. E agora Deus cria o homem, planta um jardim especial, vamos dizer uma igreja, coloca ele lá para substituir os anjos, para que a terra de novo elevasse a adoração a Deus. O homem foi criado um pouco menor que os anjos, segundo os escritores hebreus, mas coroado de glória. Então agora a responsabilidade do homem era viver eternamente. Deus não criou o homem para... A morte não foi criada, não existia. O homem foi colocado na terra para eternamente elevar louvores a Deus. Observem que depois daqui há um reencontro. Deus desce todo dia, uma vez por dia, com base no texto, e havia relacionamento entre a criatura e o Criador. O capítulo 3 do Gênesis diz que o homem, o ser humano, erra o alvo e peca. E o interessante é que Isaías mostra e o declara da Eva no Gênesis, que foi o mesmo pecado que Lúcifer cometeu. Porque o pecado de Lúcifer foi querer ser igual a Deus, subirei. E Eva diz a Adão, a serpente falou que no dia que a gente comer desse fruto, seremos igual a Deus. E eles cometeram o mesmo erro. Então, como devido ao processo legal, eu não sou advogado, eu sou bacharel em teologia, mas me permita algumas interferências aos doutores do direito, data vênia ao meu respeito. Quando nós analisamos e estudamos um contexto, não sou formado, mas sou curioso em estudo, o devido processo legal
ele tem um princípio divino, aonde eu não posso ser condenado sem direito a me defender. Então, quando o pecado entra, quando o homem erra o alvo, então Deus vem inocentemente orar. A Bíblia diz, nós acreditamos que Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas Ele vai seguir o devido processo legal. Ele não vem acusar, Ele vai questionar para o homem se defender, dando direito de defesa. Aonde você está? Estou escondido. Por quê? Estou nu. Quem te mostrou que estava nu? Direito de defesa. Ele não assume, ele transmite para a mulher, transfere. A mulher transfere para a serpente. E pasmem, que se no contexto da jurisdição já tinha acontecido um crime do mesmo jeito, o processo é criminal. Então o julgamento com a gente, com o ser humano, não podia ser diferente, porque Deus já tinha feito um julgamento igual e a jurisdição era a mesma. Então, pela lógica, era para Deus ter condenado a gente ali, porque já havia uma jurisdição, a gente não tinha direito à defesa. Então a Bíblia diz que 7 testemunhas, Romanos 8, estão prestas a testemunhar contra o ser humano: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Então Adão não resistiu. Então ele não tem como se defender, porque as testemunhas estavam lá, e as testemunhas em um processo não pertencem às partes, mas ao juiz. As testemunhas têm que ser verdadeiras, elas não podem, diante do juiz, mentir, porque vai sofrer as sanções determinadas. Então há uma transferência, aí agora só cabe o quê? O julgamento. Então não havia defesa, não havia como recorrer, porque não tinha justificativa, o pecado estava lá. Aí Deus é justo, mas como supremo juiz, Ele não nos condena eternamente, Ele protela o julgamento, porque a graça veio. O pecado entrou, nos acusa. O inferno cobrava a jurisprudência. A morte veio, dizia: eu mato. Eles pecaram. Aí a graça vem e diz: tu criaste eles menor que os anjos, não julga do mesmo jeito, tu já criaste eles com direito a segundas chances. Aí a graça vem e o julgamento é protelado. Aí vem o capítulo 6 do Gênesis. Se nós numerologicamente falarmos, Abraão viveu tantos anos, gerou a 7 gerou a tantos anos, até o capítulo 6, vão dar mais de 1.500 anos. Então no capítulo 6, o pecado superabundou. O pecado abundou, segundo Romanos. Quando o pecado cresce, aumenta, aí vem uma petição de um novo julgamento. O promotor de acusação, a promotoria leva ao Supremo Juiz o nosso caso e exigia um julgamento. Aí Deus desce. Veja que no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3, você vai observar que o pecado abundou, cresceu tanto, que Deus resolve definitivamente acabar com a gente. Darei cabo do ser humano, darei fim. E vou destruir tudo que eu criei, a terra, os répteis, os animais, por conta de quê? Do pecado, da falha do homem, porque eles não conseguiram vencer. O pecado abundou, passou a todos os homens, e a morte reina pela força do pecado.
A primeira morte, separação física. Segunda morte, separação espiritual de forma definitiva de Deus. Então esta é a nossa sentença. Aí quando Deus vai sancionar a destruição total, a graça vem de novo. E a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. A graça intercede como recurso. Aí Deus diz: não vou condenar, vou cumprir o que eu determinei, mas como juiz supremo eu vou preservar 8 almas. E 8 almas são preservadas. O dilúvio vem. Capítulo 8. Deus tira Noé e a família da arca e deposita a mesma confiança ou mais do que a de Adão, porque ele devolve tudo que Adão perdeu. Ele dá o direito do ser humano procriar, encher a terra, adorar e viver felizmente, com a promessa de que nunca mais ele ia mandar dilúvio. Mas esta geração do capítulo 11 não vence o pecado. O pecado vem e traz a morte. Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, aí Deus forma uma plataforma coletiva. Vai criar um projeto espiritual. Porque desde o capítulo 3, ele não tem mais relacionamento coletivo. O dilúvio levou o jardim, o Éden, a igreja. Então no capítulo 12, versículo 3, ele diz a Abraão que por meio dele vai abençoar todas e tornar benditas todas as famílias da terra. Abraão, por meio de você, eu vou me relacionar de novo com todos os seres humanos. Ele põe em execução. Como é reflexão, me permita sintetizar. O projeto vai para o Egito. E lá no Egito, depois da morte dos patriarcas, não há relacionamento com Deus. Deus ainda não descia na terra desde o Gênesis capítulo 3. Ele descia uma vez por ano, por dia. Agora para Israel, ele vai fazer uma aliança depois que tira Israel do Egito. Capítulo 24 do Êxodo, versículo 3. Ele propõe uma proposta de fidelidade. Êxodo, versículo 3. O que é que diz? Depois veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu diante da proposta a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Agora o povo de Deus tem uma aliança, Israel, unicamente. O projeto de resgate, o projeto de plataforma espiritual. O nosso recurso. Quando o povo aceita a aliança, aí Deus vai trabalhar em descer na terra de novo. Aí vem Êxodo capítulo 25. Aí vai Deus trabalhar num lugar para descer na terra. Ele trabalha 15 capítulos para preparar um lugar para descer. E em Êxodo 40, ele termina. Êxodo 40, versículo 33, está escrito que Moisés acabou toda a obra. No versículo 34, o que é que diz? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De uma maneira tal que o versículo 35 diz que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória de Deus permanecia. Agora está Deus entre o ser humano de novo. Agora está Deus se relacionando com o projeto que era o nosso recurso para nos proteger. Por meio de Moisés, Deus traz leis. Agora tem um tabernáculo. Salomão constrói um templo. E Deus se agradou tanto de morar entre os seres humanos, de descer uma vez por ano entre os seres humanos e ter relacionamento com a gente, que quando Salomão inaugura o templo, segundo as Crônicas 7, 12, disse Deus: Salomão, eu gostei tanto de o que eu vi. Se eu resolver não mandar mais chuva para a terra, se eu resolver dizer aos gafanhotos que coma toda a lavoura da terra, mas se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a oração que for feita neste lugar, porque os meus ouvidos vão estar abertos e os meus olhos vão estar atentos. Aí Deus ratifica a moradia. Versículo 16, o que é que ele diz? Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fitos meus olhos e o meu coração todos os dias. Havia uma esperança. Agora a gente tem um recurso, um projeto espiritual que o pecado não vai penetrar. Mas Paulo diz que a lei enfraqueceu e o pecado reina, a morte reina. Romanos 5,14, desde Adão até Moisés. Quer dizer que Israel não resistiu à força do pecado e pecou. E o nosso recurso quando peca, aí de novo, Deus é obrigado, pela força do pecado, justo como Ele é, de se separar da gente de novo. O único recurso, aí diz Jeremias 52, versículo 13, que a morada de Deus entre os homens, Jerusalém. Jeremias 52, 13, Nabuzaradã queimou a casa do Senhor. O pecado fez com que o único lugar que Deus descia uma vez por ano fosse queimado, destruído, e agora não tinha mais relacionamento. O nosso recurso se torna escravo de novo. Vai para o cativeiro, Deus vai buscá-los e diz a eles por meio de Ageu: recomece. Como quem diz, vocês são recursos para eu abençoar todas as famílias. Recomece, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Mas eles recomeçam, mas o pecado reina e a morte manda e joga todos para baixo. Termina o Velho Testamento. Como teólogo, eu tenho o direito de pensar com respeito a quem pense diferente ao contraditório, que é neste período que Jesus vai mostrar a ele a façanha disto que a gente vai celebrar. Porque quando João tem a visão do Apocalipse, veja que é a entrada de Cristo, são os feitos de Cristo. Então, no fim do Velho Testamento, o pecado, veja que Romanos 5,14, Paulo diz que a morte reina desde Adão até Moisés. Ou seja, desde o período da inocência, o pecado entrou, até o período da lei, ninguém conseguiu vencer. Aí agora vem uma petição oficial: morte, inferno, promotor de acusação e o pecado. E quem estava lá? As 7 testemunhas. Porque ninguém conseguiu ser inocente diante delas. Ou a tribulação fez eles pecar, ou a angústia fez alguém pecar, ou a perseguição fez alguém pecar, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Algo delas viram o pecado e estavam para dizer a verdade. Aí vem uma petição de um julgamento final. Aí ele diz no capítulo 4 que entra no tribunal na visão. E quando ele entra no tribunal, capítulo 5, a coisa que chama a atenção é que havia um juiz sentado no trono. E na mão direita dele estavam as provas contra nós. De Adão até ali, todos os nossos erros e sentenças estavam na mão do juiz. E o pior, que quando João viu, ele diz que um anjo grita. Por quê? De um lado, a petição era real. As provas tão robustas, consistentes de condenação, que é selada com 7 selos. Agora, seladas elas, está a acusação e as testemunhas. E o réu, o ser humano. O acusador mostrou as provas. As testemunhas
disseram: meretríssimos, são verdadeiras. Ninguém venceu o pecado. Aí, seguindo o devido processo legal, o meretríssimo diz um anjo: procure um promotor de defesa para eles. Procure um advogado bom para defendê-los, porque no princípio, no devido processo legal, eu não posso sentenciá-lo sem eles ter direito à defesa. Aí veja que os anjos procuram, mas o veredito final que eles vêm trazendo o relatório é: ninguém quis assumir o processo, Senhor. Procuramos no céu, na terra e debaixo da terra, e ninguém quis aceitar o processo. Porque a lei não dava brechas, nem de atenuar a pena, muito mais de absolver. Aí agora, as testemunhas, as 7, diziam: eu sou testemunha e estou dizendo a verdade. Todos pecaram. Aí o juiz vai descer a sentença condenatória. Era para acabar ali, gente, a nossa história. Não era para ter Santa Ceia, era para tudo ter terminado ali. Porque o nosso último recurso pecou, Israel. E a lei não dava brecha para nós sermos absolvidos. Aí Paulo, Filipenses 2, diz que antes do juiz da sentença, uma voz aparece. No julgamento, meritíssimo, ilustremos. Eu vou aceitar o processo deles, meritíssimo. O meritíssimo se alegra e diz: aceito. Mas aí a acusação protesta, dizendo: meritíssimo, ele não pode. Argumentem porque ele não pode assumir o processo. Prerrogativas. E quais são as prerrogativas? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Aí Paulo, você vai encontrar do versículo 1 ao 8, que Paulo diz: quem faria isso, gente? Ele diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou abrir mão da minha glória, do meu direito de ser Deus. Não vou me igualar a Deus, mas vou me humilhar, vou descer, vou me tornar um deles, vou advogar a causa deles e vou assumir. Aí Paulo diz que Deus amou a gente tanto que não poupou nem o seu filho, arrolou ele no processo. E ele desce, abriu mão da sua glória, se despiu das suas prerrogativas. O julgamento foi suspenso até o final da defesa comparecer. Ele desce. Em síntese, primeira coisa, as testemunhas vêm observar. A primeira que vem é a fome. Quando ele sai do batismo, ele é levado 40 dias e 40 noites sem comer. A fome vai observar, ele vai desistir. Satanás vem e diz: transforma estas pedras em pães e mata a tua fome. Ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele sai dali, a fome o deixa, aí vem a perseguição. Os seus próprios irmãos começam a o perseguir, expulso de Nazaré, ameaçado de morte, procurado como criminoso, mas ele não desistiu. No final da perseguição,
vem a angústia, a hora de assumir o processo. Quando ele depara com o nosso processo e vê a gravidade e a dificuldade de nos absolver, ou pelo menos diminuir ou protelar o julgamento, segundo alguns amigos, quando o julgamento, quando o processo não dá brecha ao advogado de pelo menos diminuir a pena, só há um meio: devolver o processo ao cliente, dizer: não aguento, não vou assumir, não quero o seu honorário, não consigo lhe dar absolvição. Então a lei na mão do juiz dizia: não tem como absolver. Aí vem, ele diz: já que eu não quero devolver, eu vou assumir. Aí ele assume. Quando ele se depara com o processo, aí a angústia vem. E a angústia vem de dentro para fora, que ele começa a suar gota de sangue, a ponto de dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse processo. Mas não faça o que eu quero, mas faça a tua vontade. Quando a angústia sai, vem a tribulação, vem a nudez. Eu fiz um curso em Jerusalém, e nativos dizem que ele ficou nu, literalmente. Aquela coisinha de filme cultural que bota um pano, não tinha na originalidade. Ele se tornou nu, tiraram toda a roupa, ao ápice da vergonha. A nudez disse: eu vou levá-la na vergonha, e ele vai desistir. A nudez perdeu, porque ele não desistiu do processo. Quando a nudez vai, vem a tribulação. A tribulação no original, eu não sei em Goiás, mas na minha região nordestina, o meu pai plantava feijão verde. Aqui é agricultura, grão, vocês entendem de grão. Só que o feijão, a gente colhia ele verde e colocava ele na área, a gente chama de terreiro, área aberta. E quando o sol secava, a gente, como filhos, enchia os sacos e amarrava a boca do saco para não escapar nenhum. Pegava aquela madeira pesada, passava o dia tribulando, descascando o trigo. A palavra tribulação no original é descascar um trigo. Aí agora ele vai passar pela tribulação. O que? A cruz, os chicotes romanos, dilacerou. Da cabeça, os pés, o sangue corria. Os chicotes faziam tudo para ele desistir, mas ele não desistiu. Passando pela tribulação, vem a espada, símbolo de morte. Agora ele está pendurado na cruz. Aí Isaías diz que o processo afunilou. E ele não desistiu do processo. Ele tomou sobre si. Meio-dia, todo o processo é jogado para ele. Todo o processo está nele, porque todos os nossos pecados agora estão sobre ele. Isaías diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Ele foi desprezado, foi moído por causa do nosso processo, das nossas transgressões. Agora o castigo que ia nos absolver estava sobre ele. Quando ele assume todo o processo, o pecado de toda a raça humana, aí Deus, o pecado separa ele de Deus. Aí ele diz: Deus meu, por que me deixasse só? Por causa do nosso processo. Aí agora de meio-dia às 3 horas da tarde, pecado nele. Aí a morte, que a força da morte é o pecado diz: pego ele agora. Porque desde a antiguidade que o pecado entrou, a morte vem. Espiritualmente, biblicamente, a primeira morte é a separação do corpo com o espírito, a matéria. A segunda morte, a separação do espírito com Deus. Era isso que a condenação, a acusação pedia. Aí agora, para que a segunda morte não tivesse efeito, a primeira tinha que ser vencida. Aí como agora os nossos pecados estavam sobre ele, a morte disse: eu venço ele agora. Quando ela vê pecado, ela vem, e 3 horas da tarde ele não resiste, morre.
A ciência chama de autólise, entre outras etapas. Quando a gente morre, a primeira morte, então a morte vem pela primeira fase, decomposição. A decomposição olha e vê pecado e entra. Ela vai e esfria a corrente sanguínea. E friou as correntes sanguíneas, ela empaladece o corpo. O corpo agora está frio. Ela tem de 0 a 12 horas para terminar esse processo. Por isso que com 12 horas, põe a mão, está frio. Aí ela terminou. Quando ela sai, já deixou tudo pronto para a putrefação. A putrefação, a segunda fase, vem com um poder autodestrutivo. Vai matar as últimas células que ainda sobrevivem e vai apodrecer o corpo. Ela tem de 0 a 24 horas. Por causa do pecado. Quando 24 horas está podre, aí entra a colonização, a fase dos micróbios, dos insetos que vão habitar no corpo e vão destruí-lo, tornando pó de novo. Agora a morte vê os nossos pecados em Jesus, 3 horas da tarde, mata. 3 horas depois ele é tirado da cruz e jogado no túmulo. Aí com 3 horas depois, a morte vem tirar onda, dando vida ao sermão. Ela desce, olha e entra no túmulo. Mas ela é surpreendida, porque com 3 horas depois, ele não estava frio, não estava branco e o sangue não estava parado. Não estava frio. Mas a morte pensa, mas a decomposição tem 12 horas. Às 13 eu venho. Quando ela volta às 13 horas, está do mesmo jeito, quentinho, roçado, lá no túmulo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o processo nosso terminou na cruz. Ou seja, quando ele venceu foi na cruz. Quando ele é sepultado, ele deixou na cruz o nosso pecado. Ele já entra como advogado vencedor. Aí 13 horas já era para putrefação. Está entrado, ela volta 24 horas depois, não tem mosquito, nem mosquito tinha, nem mosca no corpo dele. Ela não resiste. Sem a decomposição, a putrefação e a colonização não entra. Aí ela chama o pecado. Primeiro chama a decomposição. Porque você não entrou? O que é que houve? Desde Adão até aqui, ninguém. O julgamento vai recomeçar e já tem 99% de condenação. Só falta este. Aí a decomposição, quando eu morro, ela rastreia, morte física. Ela encontrou pecado, ela detona. Aí a decomposição responde. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ela rastreia Jesus, quando ele morre, do pé à cabeça. Mas o pecado era da gente, ele venceu na cruz. Aí o que é que ela diz? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Leia para mim, por favor. 1 Pedro, capítulo, aí está o 2 Pedro. Ela rastreia, mas leia com voz de crente, fervoroso. O que é que ela diz? Quando ela entra para detoná-lo, ela vasculha, rastreia, mas não viu na boca dele mentira, nem engano, e nem no corpo dele pecado. E se não tem pecado, a morte não tem poder. Se não tem pecado, não tem decomposição. Aí ela chama o pecado, porque a força da morte é o pecado. Pecado, até aqui, ninguém conseguiu me vencer. O que é que está acontecendo? Aí o pecado grita, Hebreus 4,15: como eu fiz com todos, eu fiz com ele. Em tudo eu tentei, em tudo eu provei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro, eu não posso explicar. Ele venceu, ele venceu. Aí ele desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da morte e do pecado, prega para esse tempo de Adão,
pega cativo que as mortes prendia e começou a pregar lá embaixo. Agora quem estiver em mim não desce mais. Agora quem estiver em mim é para cima. Se morrer fisicamente é para cima. Aí papai vem, entra no túmulo pelos anjos. Pedro diz que ele cortou a corda da morte e ressuscitou Jesus. Na manhã do terceiro dia, já vem as mulheres, cada uma com um baldezinho de bálsamo, para jogar no corpo, para demorar a apodrecer. Quando chega no túmulo, soltar os lençóis, começam a chorar, e os anjos dizem: por que estão chorando? Porque roubaram o corpo do meu Senhor. Nada de roubo, ele já está vivo, ele já voltou a viver, ele venceu, é a primícia, ele é o primeiro que acontece, e isto é com ele. Olha para quem está ao teu lado, diga: levante a cabeça, vamos celebrar a ceia hoje, porque Ele está vivo. Diga: levante a cabeça, mesmo estando difícil, mas Ele está vivo, e se Ele está vivo, você já venceu, você já é vencedor. João chorava. O julgamento recomeça, ele volta 10 dias depois. Quando o julgamento começou, ninguém quis assumir o processo. Ele assumiu, justificou o pecado nele mesmo. Aí João chorava. Aí no mesmo tribunal, aí João diz, e nos dá a ideia: o juiz senta no trono, o mesmo processo, mão direita, a sentença e as provas. As testemunhas estão lá, mas a acusação não comparece ao julgamento. E salvo engano, se um processo é cívico, ele era para ser arquivado, mas como é criminal, ele não vai ser arquivado, ele vai ser protelado. Por isso que tem o capítulo 20 do Apocalipse. Como o processo era criminal, a acusação não vem. Aí as testemunhas, nada tinha contra ele argumentar. Tribulação, não tenho nada contra, ele é justo. É angústia, ele é justo. É perseguição, ele é justo. Nudez, ele é justo. Perigo, não tenho o que dizer. É fome, eu não consegui, ele é justo. Espada, ele também venceu a morte, ele é justo. Então, a acusação não vem não. Aí um anjo corre para João: João, para de chorar, João. O que é que está acontecendo? Levanta a cabeça. E vai entrando no tribunal. O leão da tribo de Judá. Ele é digno, João, de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler. Ele foi morto, mas está vivo, e com o seu sangue ele comprou para Deus todo o povo, língua, tribo, raça e nação, e os fez adorador de novo. Ele venceu. Condecorado, senta no lugar de excelência à direita do Pai. Aí Paulo diz que Deus se alegrou tanto que lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor da igreja. Pai, derrama o teu Espírito para a minha igreja, desde o Gênesis 3. Nenhum do Velho Testamento teve o privilégio que a gente tem. No Éden era uma vez por dia. No templo que ele disse: eu vou morar, mas só descia uma vez por ano. E agora diz Paulo, capítulo 8 aos Romanos: portanto, liga, vamos só chatear, é ceia. Romanos 8, olha nos 2 primeiros versículos, ou os 3, que é que ele diz: portanto, leia comigo, em voz bem sonante, diga, leia comigo, o que é que diz? O que é que houve, Paulo? Versículo seguinte. Quem está livre,
Quem foi absolvido? Você está aqui para celebrar isso. Isso aqui não é um culto de receba a chave de carro, de receba a casa nova. Aqui não é um culto de a porta vai se abrir. Aqui é que você é vencedor, você foi absolvido. Você está aqui para celebrar a sua absolvição. Aí Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 6. Olha a diferença, gente. Isso aqui é por isso que eu choro, eu pipoco, eu pulo, desbento. Não, eu continuo pulando. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é que Paulo diz agora? Vamos lá, 1, 2, 3. E por quê? Agora olha para quem está ao teu lado e diga: absolvido, você custou caro. Agora não é uma vez por dia, nem uma vez por ano. Agora é 24 horas por dia. Aqui dentro, aí dentro. É 7 dias por semana. É 30 dias por mês. 365 dias por ano. Quem vai adorar, quem vai celebrar a ceia, fique de pé, por favor, nós fazemos oração. Então olha para quem está ao teu lado e diga: absolvido. Mas fala com vida, diga: absolvido. Não quero nem saber como você chegou aqui. Quero saber como você vai cear. Diga: vou cear dando glória. Vou cear em línguas estranhas. Diga para ele: se tu encontrar alguém que pensou que eu ia desistir, que eu não ia cear mais, dá um recado a ele: eu fui absolvido, eu estou livre, eu vou adorar, eu vou cear, eu estou livre. Sharabanai, Sharabanai, Arabanai, Sharabanai, Sharabanai, Karabanai, Sharabanai, Sharabanai, Orabanai, Sharabanai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Aleluia. Orai, xarabanai, xarabanai. Oh, glória, glória, glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, glória. Arai, xarabanai, xarabanai. Karabanai, Charabanai, Charabanai. Iri Karai, Charabanai, Karabanai. Yarabajabanai, Karabanai, Charabanai. Oh, Rai, Charabanai. Oh, aleluia. Aleluia. Adorado é o nosso Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nos dar esse privilégio. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beber este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar, apresentando os pães, os cálices ao Senhor. Glória a Deus, alegre o teu coração. Nós somos privilegiados, Ele pagou um preço, um alto preço para que nós estivéssemos aqui. Oh, aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela bondade e a tua misericórdia, Senhor.